Carta ao Discípulo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Carta ao Discípulo. Eu me chamo Paulo Mendonça e este é um espaço de pausa em meio à correria, um lugar para silenciar o barulho do mundo, ouvir aquilo que Deus ainda fala aos corações dos seus discípulos ainda hoje. Aqui, cada episódio é como uma carta aberta, uma mensagem simples, bíblica e profunda para quem deseja caminhar mais perto de Deus. E a carta de hoje traz uma pergunta importante. Será que aquilo que chamamos de adoração realmente é adoração diante de Deus? Porque muitas vezes cantamos, oramos e participamos de cultos, mas será que o nosso coração está realmente conectado com Deus? Hoje vamos refletir sobre uma declaração profunda de Jesus. A nossa leitura está no Evangelho de João, capítulo 4, nos versículos 23 e 24, onde Jesus declara: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade." Essas palavras foram ditas durante uma conversa inesperada. Jesus estava falando com a mulher samaritana junto a um poço. E naquela conversa surgiu uma pergunta religiosa. A mulher diz algo interessante. Ela pergunta qual seria o lugar correto para adorar a Deus. Alguns diziam que deveria ser em Jerusalém. Outros diziam que deveria ser no Monte Gerizim. Para ela, a questão era o lugar da adoração. Mas Jesus muda completamente o foco. Ele mostra que a verdadeira adoração não depende de um lugar físico, não depende de um templo, não depende de uma tradição religiosa. Deus não está preso a um espaço geográfico. A verdadeira adoração nasce em outro lugar. Ela nasce no coração humano. Deus não está procurando templos. Ele está procurando adoradores. Então Jesus revela duas características da verdadeira adoração. Ela precisa acontecer em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa que a adoração precisa ser sincera e profunda. Não é apenas algo exterior, não é apenas cantar música, não é apenas repetir palavras bonitas. Adorar em espírito é quando o coração realmente se volta para Deus. É quando a alma reconhece quem Deus é. E quando existe uma entrega total. A Bíblia nos ensina algo muito importante em Romanos capítulo 12. Ali somos ensinados que devemos oferecer nossas vidas como sacrifício vivo diante de Deus. Isso significa que a verdadeira adoração não acontece apenas no culto. Ela acontece na forma como vivemos. Quando obedecemos a Deus, quando perdoamos alguém, quando escolhemos fazer o que é certo. A vida inteira se torna um ato de adoração. Mas Jesus acrescenta algo ainda mais profundo. Ele diz que a adoração também precisa ser em verdade. Adorar em verdade significa adorar a Deus de acordo com quem Ele realmente é. E quem revela quem Deus é a palavra. Muitas pessoas hoje querem um Deus moldado aos próprios desejos, um Deus que aceita qualquer estilo de vida, um Deus que não confronta o pecado, um Deus que
não exige mudança. Mas a adoração verdadeira está alinhada com a verdade das Escrituras. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Isso significa que adorar em verdade também envolve uma vida transformada. Porque não existe adoração verdadeira sem obediência. Não existe adoração verdadeira sem arrependimento. Não existe adoração verdadeira sem um coração que deseja agradar a Deus. Aqui existe algo muito impressionante na fala de Jesus, meus amados. Ele diz algo que muda completamente a nossa visão sobre a adoração. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Pense nisso por um momento. O Deus que criou o universo, o Deus que governa todas as coisas, está procurando algo na terra. Ele está procurando o coração que o adore de verdade. Não apenas com palavras, mas com a vida, com sinceridade, com entrega, com amor. Deus continua olhando para esta geração. Ele continua procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra nos leva a uma reflexão muito pessoal. Porque é possível estar perto das coisas de Deus, mas ter um coração distante. É possível cantar sem adorar. É possível falar de Deus sem caminhar com Deus. Mas a verdadeira adoração nasce quando o coração se rende, a vida se alinha com a palavra e Deus se torna o centro de tudo. A pergunta que fica é: que tipo de adorador nós temos sido? Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência. Tu conheces os nossos corações profundamente. Sabes aquilo que está escondido dentro de nós, aquilo que ninguém mais vê. Pai, muitas vezes transformamos a adoração em rotina. Muitas vezes cantamos com os lábios, mas o nosso coração está tão distante. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando a nossa fé se torna apenas o hábito. Perdoa-nos quando a nossa vida não reflete aquilo que declaramos. Hoje queremos pedir algo muito especial. Forma dentro de nós um coração verdadeiro, de um verdadeiro adorador. Ensina-nos a Te adorar em espírito, com sinceridade, com amor, com entrega total. Ensina-nos a Te adorar em verdade, Senhor, vivendo de acordo com a Tua palavra, buscando santidade e caminhando em obediência. Que a nossa vida inteira se torne um altar diante de Ti e que nossas atitudes falem mais alto do que as nossas palavras, Senhor. E quando, Senhor, olhar para esta geração, encontre em nós um coração que Te ama de verdade, verdadeiramente. Nós Te entregamos tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este episódio com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E que esta semana seja marcada por uma decisão simples, mas poderosa. Viver uma vida de verdadeira adoração. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio de Carta ao Discípulo. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.